Eu quero trazer uma palavra nessa noite com o título A Teologia do Trabalho. A Teologia do Trabalho. Todo mundo aqui trabalha em algum contexto, em alguma esfera, e eu quero falar um pouquinho sobre essa teologia. Para falar da teologia do trabalho, antes de ler o texto base da nossa ministração, eu preciso trazer algumas informações para vocês. Qual é a cultura de trabalho aqui no Brasil? Qual é a cosmovisão pós-moderna? Qual é a cosmovisão brasileira do trabalho? E a gente tem um problema com essa cosmovisão. Cosmovisão é o todo, né? Como ver essa situação a partir de um determinado ângulo social e geracional. E qual que é a visão do brasileiro sobre o trabalho? Para ver a visão do brasileiro sobre o trabalho, nós precisamos recorrer à cultura. E eu vou trazer aqui duas músicas. Não vou tocar aqui, só vou cantar um pedacinho para vocês lembrarem. Para vocês começarem a entender e construir qual é a visão do brasileiro do trabalho. Tá? Uma das músicas da nossa cultura, bem famosa, que foi super ouvida há alguns anos atrás, muito escutada em festas, em churrascos. Uma música famosa mesmo, dizia assim: vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim você chegou, fim de semana começou, oh, 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 oh. O pessoal das festas já quer até dar uma balançadinha, porque ele lembra. Daí você diz, Jonathan, mas nem todo brasileiro pensa isso. Ok, tudo bem, mas vamos estudar a letra da música. Gente, eu não tinha trazido, mas eu vou abrir aqui, porque a letra é assustadora, tá? Sexta-feira, sua linda. Eu vou ler para vocês, vocês vão dizer, Jonathan, isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus, não. Tá? Escuta isso, escuta o que diz a letra, presta atenção, gente. Fim de semana começou, fim de semana começou. Esperei você durante 4 dias. Deu para perceber que sem você eu morreria. Minha vida sem você não está fácil não. Todo dia no trabalho aguentar meu patrão. Depois na sequência, olha que profundidade a letra. A gente não se faz música assim tão profunda e tão linda. Olha só o que diz. Na segunda eu só dormi, na terça enrolei. Na quarta eu só dei migué, fingi que trabalhei. Na quinta eu não fui, disse que estava doente. Mas hoje finalmente você chegou, vem em mim sexta-feira sua linda, até que enfim o fim de semana, a semana terminou. Vem em mim sexta-feira sua linda, eu estou feliz porque o fim de semana começou. Vocês acreditam que alguém escreveu isso daqui para ser um hit? Aí se falar, não, essa geração está perdida. Mas quando eu era criança, que era outra geração, não sei se era Leandro e Leonardo, mas já cantava, né? Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Não se cantava isso, né? Nos anos 90? Não é novo esse conceito. O trabalho no Brasil é visto com um certo preconceito do que é trabalho, e não é todo mundo, e nós estamos aqui no sul do Brasil, descendentes de alemães, italianos, de europeus, gostam muito de trabalhar, mas essa cultura, a cosmovisão dessa geração e social de trabalho, tá no nosso DNA, gente. Ficar feliz quando é a véspera da folga, ficar triste quando amanhã tem que trabalhar. Gente, amanhã é segunda-feira, como diz o Garfield, é o sovaco da semana. Amanhã é o dia de começar. Muita gente já termina o domingo triste, dizendo, meu Deus, olha só o que diz. Esperei você durante 4 dias, deu para perceber, sem você eu morreria. Minha vida sem você não está fácil não, todo dia tem que aguentar o meu patrão. Tem um toque, gente, de brincadeira, mas existe aqui um fundo muito denso de verdade. Tem uma brincadeira no Instagram que tem a foto do seu Madruga dizendo assim: dias melhores virão, sábados, domingos, feriados, férias. Porque a nossa visão é que se nós não estivermos trabalhando, melhor.
Cheguei em Fraiburgo, fui trabalhar no Packing House, né? Nem vou dar ênfase, já contei 1000 vezes. Aprendi o que é esgualepado, né? Que era uma palavra que eu desconhecia, aqui em Fraiburgo eu ouvi pela primeira vez. Para quem não sabe, o Packing House, quando você passa pelo processo e é admitido como funcionário, eles revelam que lá, na verdade, se chama frigorífico e que é tenso o ambiente. Na entrada do RH estava escrito, tinha um sapo dentro do bico de uma garça e com as mãos para fora segurando o pescoço da garça, dizendo a frase, não está morto quem peleia. E depois de 3 dias de safra do ano de 2004, uma safra até que foi conhecida na época por uma super safra, foi uma safra que rendeu bastante. Depois de 3 dias trabalhando na safra, eu descobri o que é a palavra esgualepado. Depois de alguns dias eu fui aprender uma outra gíria da nossa região, dar nó. Aqui fala dar migué na música, né? Mas dar nó. E, gente, eu vou dizer para vocês, a minha visão de trabalho era assim, era essa cosmovisão bem brasileira de trabalho. Eu já vou explicar de onde vem isso. É sério, gente, não é brincadeira. E eu lembro que eu trabalhei alguns dias naquela safra, cheguei para o meu pai e disse, pai, eu não me identifiquei muito com a área da produção da maçã. Usei essa palavra bonita e chique, né? Eu não me identifiquei muito. E o meu pai disse, filho, tudo bem, pede a conta, vai procurar emprego em outro lugar. E daí, beleza, porque para o meu pai era muito importante que eu pudesse trabalhar e ajudar a família. Eu fiquei 1 ano procurando emprego, mas todo lugar em Fraiburgo que eu procurava emprego, eles me faziam uma pergunta que eu não tinha uma resposta que agradasse o pessoal. De que família você é? Essa pergunta é terrível, gente. Porque ela faz você se sentir, meu Deus, não faço parte dessa sociedade. Ninguém me conhece. Eu dizia, eu sou da família Krupzak, filho do pastor Alvino. Ninguém conhecia. A gente tinha chegado fazia 2, 3 meses. E aí, fiquei 1 ano procurando emprego, não arrumei emprego, mas arrumei uma namorada e foi muito bom. Às vezes eu saía para dizer que ia procurar emprego e eu e a Daiane saímos, os 2 desempregados, mas já namorando, e o meu pai dizia que Deus livre. Se tinha uma coisa que não podia era namorar sem ter emprego. Meu pai dizia que pelo menos pagar o cinema e a pipoca da menina, o cara tinha que ter condições. Mas não tinha cinema, então arrumei uma namorada mesmo sem emprego. Pessoal, o que aconteceu? 1 ano depois, mês de janeiro, ano de 2005. Aonde que tinha a oportunidade de emprego novamente em Fraiburgo? Janeiro de 2005. No Packing House, que eu já sabia que era o frigorífico. E aí chegou a seguinte situação, 1 ano sem achar emprego, tem que achar emprego, a situação estava tensa em casa, e eu namorando, tinha que arrumar emprego. Fui lá. Ao invés de ir na Agropel, que eu já tinha entrado e desistido, fui na Pomifry. Eles me aceitaram, porque se tem uma coisa que a indústria da maçã é generosa. O Gilson vai concordar comigo. Se você pedir a conta uma vez, depois você voltar lá, dependendo da pegada e da necessidade que tiver, eles te aceitam de volta. Não importa o que tenha acontecido, o que eles precisam. E eles me aceitaram, na verdade era outra empresa. Eles me aceitaram e eu fui trabalhar no frigorífico de maçã. E comecei a trabalhar. Já peguei a manha, toda a história que vocês já conhecem, fui parar no paleteamento. E quando chegou no dia que começou a safra de 2005, ali o bicho começou a pegar. E eu comecei a trabalhar até mais tarde, e trabalhar, e caixa, e bater caixa, e produção, e pedido. E daí chegava atrasado na escola. A escola que eu estudava tinha um diretor super manso, super querido, super tranquilo, nada rígido, não cobrava muito dos alunos, chamado Hermes. Estudava no São José. E quando eu chegava lá e dizia para o Hermes, olha, eu cheguei atrasado porque eu estou trabalhando com maçã. O Hermes dizia, você não vai entrar aqui. E eu dizia, mas eu trouxe um comprovante. Ele dizia, então me dê aqui, rasgava o comprovante. Aí eu chegava no frigorífico de maçã, encontrava a minha chefe lá, que também era super tranquila, super de boa. Ela não gosta que eu fale dela em público. Esses dias ela disse, Jonathan, você fica falando de mim nas suas palestras, eu vou te processar. Era a dona Serenilda, e ela disse assim para mim, não, o Hermes tem que aceitar. E fazia outro bilhete dizendo que eu ia chegar atrasado porque eu estava trabalhando, e o Hermes rasgava. Gente, foi assim. A história foi assim, tensa. O que aconteceu? Depois de uns 2 meses, 3 meses,
Aqui o bicho pegando e eu trabalhando. Cheguei à seguinte conclusão: não vai ser fácil encarar meu pai e dizer para ele que eu quero pedir a conta de novo, mas eu vou tentar, ver o que eu consigo. Fui falar com meu pai, e o meu pai conversando comigo, eu disse: pai, eu estou trabalhando, está muito difícil. Eu disse: ó pai, eu vou abrir o jogo com você. É um inferno esse tal de frigorífico, é terrível, pai. Não tem jeito, não estou conseguindo estudar, não está dando certo. E meu pai ouvindo. Quem conhece meu pai tem uma coisa que meu pai tinha, era trabalhador e apego por trabalho, uma cultura de trabalho muito forte. E eu lembro que eu estava assim, com medo que meu pai não me deixasse pedir a conta. Eu falei: pai, eu quero pedir a conta de novo, mas eu prometo para o senhor que eu vou arrumar emprego. E aí o meu pai, ele disse assim: filho, você pode pedir a conta de novo. Eu falei: uau, que bênção. Foi fácil. Ele disse assim: mas eu quero que você saiba de uma coisa: o mundo é dos fortes, e no mundo não tem muito espaço para os fracos. Mas pode pedir a conta. E eu pensei: caramba, o que o meu pai está querendo dizer com isso? Era uma metáfora simples de interpretar. Se eu peço a conta, logo eu sou fraco, porque não estou aguentando a pressão, a pancada de trabalhar no frigorífico. E fiquei com aquela frase, e aquele pensamento: meu pai está me desafiando, ele está dizendo que eu sou fraco, ele está dizendo que eu não dou conta, ele está dizendo que eu não aguento, ele está dizendo que... O que eu fiz no outro dia? Ao invés de pedir a conta, fui trabalhar, mas fui trabalhar com a cabeça erguida naquele dia. E decidi, foi uma chave que virou, decidi ser bom no paleteamento das caixas de maçã. E comecei a trabalhar com afinco, com gosto, ergui a cabeça, andava lá dentro. Na hora que tocava o sinal, não saía correndo, não ia no banheiro ficar dando nó lá no banheiro. Um pecado tenho que confessar para vocês: muitas vezes comia maçã escondida, maçã roubada. Olha, eu e Adão e Eva era quase a mesma coisa, que eu estava sempre com aquela maçã do pecado escondida. Descobri que agora eles dão maçã. Fiquei assim chateado. Puxa, se eles dessem maçã de lanche na minha época, eu não tinha carregado tanta culpa por ter roubado tanta maçã da Pomifry. Que o Senhor me perdoe e que eu possa restituí-los, né? Não sei qual seria o valor. Meus irmãos, trabalhei bem, me dediquei. Criamos um grupo, não era de carnaval, mas era estilo os chucos, coati, essas coisas. Se chamava Os Piá do Paleteamento. Foi sensacional, gente. Foi sensacional. Por quê? O meu pai, ele mexeu com o meu brio, como dizia antigamente. Ele mexeu com o meu ego, com o meu orgulho. Ele mexeu com o meu interior. E ele disse: o mundo é dos fortes. O mundo, sabe, você não pode ser fraco ou desistir por tudo, ou não ter persistência. Foi isso essa mensagem que ele passou para mim. E quando eu estava preparando essa mensagem sobre teologia do trabalho, sobre o que a revelação de Deus nos traz sobre o trabalho, eu me lembrei dessa história. Eu fui sair do frigorífico um tempo depois, mas fui sair porque tive uma outra oportunidade de emprego para trabalhar em algo que eu gostava. E aí trabalhei no Tino Fotografias, e muita gente que frequenta a nossa igreja lembra de mim, né? Fotografava, trabalhava, mas daí já com muito gosto, com muito desejo, com muita vontade. Eu gostava muito do trabalho, e depois fui estudar teologia e trabalhar com o ministério. E tenho nos últimos anos, além do ministério, trabalhado muito. Então, se eu vou falar de teologia do trabalho, eu quero dizer para os irmãos que, claro, com a graça de Deus, mas eu tenho autoridade para falar disso, porque eu trabalho para caramba, né? Trabalho pra caramba. Essa semana, até fazer caneca das 6 da manhã às 10 da noite eu fiz, tá, gente? A Daiane me contratou, ela me ofereceu um bom valor e eu aceitei. Mas, olha, o que eu fiz de caneca, só o Luiz Paulo sabe, que eu peço socorro lá para assistência técnica. Mas caneca. Cheguei a sonhar, tinha caneca voando, caneca todo tipo. Quem aqui da igreja ganhou uma caneca romântica, saiba que o pastor estava servindo lá e trabalhando com a Daiane. Mas, meus irmãos, eu trabalho muito, eu trabalho como coach, como treinador em empresas, como palestrante, capacitação pedagógica, trabalho como professor, faço parte lá do grupo de professores do Colégio Carlos Drummond de Andrade, já trabalhei na Uniarp, na Fiesc, tenho uma empresa minha, presto serviço, trabalho para as prefeituras, presto serviço para o Hotel Renar. Tá bom, gente? Às vezes vocês vão me ver lá no Hotel Renar, feliz, aproveitando aquele espaço tão maravilhoso, mas eu trabalho lá, tá bom, gente? Sou funcionário da NAT lá no Hotel Renar, trabalho para eles.
Então, se eu vou falar de trabalho, que pelo menos, né, com a graça de Deus, eu tenha essa autoridade. Da onde vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem da palavra tripalho, máquina de tortura. A palavra trabalho vem de tortura. Então, quando nós pensamos em trabalhar, já existe até na etimologia, na origem da palavra, um peso histórico sobre essa palavra, que trabalho é ruim, que trabalho é pesado. Então vem lá da Roma antiga, tripalium. Outra coisa que nós vemos, gente, na nossa cultura, é que muitas vezes nossos esforços são para trabalhar. Claro, sempre. Gente, eu quero que vocês entendam que essa mensagem ela não vem diminuir nenhuma visão, nenhum posicionamento. Ela não vem para trazer nenhum constrangimento. Mas, gente, muitas vezes o nosso sonho é trabalhar muito para um dia não precisar mais trabalhar. Claro, entendendo que liberdade financeira é uma coisa importante. É o dia que você não depende mais do seu trabalho para se sustentar, certo? E isso é bênção. Isso devia ser a busca de todo mundo. Mas as pessoas que eu conheço que têm liberdade financeira, talvez são as pessoas que mais trabalham. Elas não dependem mais do salário, mas elas trabalham pra caramba. Porque são as pessoas que encontraram no trabalho prazer, encontraram no trabalho propósito. Amém? Então, outro peso histórico, gente, que nós precisamos entender é que existe uma herança, um peso histórico com relação à escravidão. No Brasil foram mais de 300 anos de escravidão. Como um escravo vai ter alegria no trabalho do qual ele não usufrui do fruto? Como um escravo vai ter alegria num trabalho onde ele é humilhado, onde ele é violentado, onde ele é vítima de uma sociedade que na época era opressora nesse sentido? Então, quando nós pegamos o Brasil, gente, nós somos 54% de descendentes afrodescendentes. 54%, ou seja, mais do que a metade dos brasileiros tem na sua genética a descendência africana. Os africanos chegaram no Brasil para quê? Para trabalhar como escravos. O Brasil foi um dos lugares que mais teve trabalho escravo no mundo. Então isso, gente, deixa eu dizer para vocês, existe um peso histórico sobre a palavra trabalho, porque todo esse grupo que era humilhado, que era agredido emocionalmente, fisicamente, que eram assim massacrados nesse trabalho escravo no Brasil, o que vai acontecendo? Se você estudar um pouquinho do que acontece com o cérebro, se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é quando o cérebro vai criando na sua essência, uma visão, e é por isso que eu estou falando, qual é a cosmovisão de trabalho que nós temos? E o cérebro vai criando aqui, ele vai se adaptando, plasticidade por capacidade de se adaptar, ele vai se adaptando, e o que foi formando no Brasil? Foi formando uma mentalidade de que trabalhar é ruim, porque eu não usufruo do meu trabalho, porque eu não aproveito o resultado do meu trabalho, porque eu não sou o dono dos frutos do meu trabalho, porque no meu trabalho eu sou humilhado, porque no meu trabalho eu não sou tratado de forma digna. Então é debaixo de todo esse peso, tem mais um ponto ainda histórico que eu quero colocar aqui, mas é debaixo de todo esse peso que eu quero dizer para vocês, Deus tem falado comigo sobre a teologia do trabalho. O que eu quero trazer para vocês hoje é quais são os fundamentos bíblicos sobre trabalho, o que Deus diz, e eu tenho certeza que amanhã a sua visão sobre o seu trabalho vai ser espiritual. Você vai ter uma visão renovada, transformada sobre trabalho. Outro ponto histórico que eu quero trazer para vocês é o que aconteceu no século XVIII, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial faz com que as pessoas migrem do campo para a cidade, para trabalhar em grandes fábricas. Com a descoberta da máquina a vapor, se descobriu que dava para fazer muito mais em série. Então as pessoas pararam de ser, até a Revolução Industrial, era o artesão, o ferreiro, o leiteiro, o agricultor, o marceneiro. As profissões, elas tinham uma visão muito mais romântica, né? O marceneiro, imagina isso, o ferreiro, eles tinham uma visão de trabalho muito mais prazerosa. Que a Revolução Industrial
passa-se a ser um grupo de pessoas entrando numa fábrica e sendo oprimido, cobrado, e, gente, nem vamos entrar nesses detalhes porque foi muita coisa ruim que aconteceu. Crianças, mulheres, homens, a Revolução Industrial, os ajustes na legislação para que nós chegássemos ao ponto que nós estamos hoje no Brasil, gente, foi muito puxado. E eu quero abrir um parênteses aqui. Existe um peso histórico sobre os ombros de todo juiz que julga uma trabalhista. Eu sei que os empresários sofrem com as trabalhistas, eu sei que muitas trabalhistas não são justas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O jugo, o peso sobre os ombros, o peso histórico sobre os ombros de um juiz é que não aconteça de novo no Brasil o que já aconteceu. A escravidão, a humilhação, a opressão na área do trabalho. Então, a gente precisa ter essa visão. Mas, sempre que falamos de trabalhista, existem dois lados e sempre esperamos que o cristão seja honesto em tudo que ele vai fazer na sua vida. Amém? Então a Revolução Industrial trouxe que peso? Essa saída do interior, do campo, para a cidade deixou um vazio no coração humano. Deixou um vazio. Eu queria perguntar aqui, alguém aqui nasceu na roça, viveu parte da infância na roça e depois foi para a cidade? Alguém viveu isso na sua cultura? Levante a mão. Olha, várias pessoas. Várias pessoas. Obrigado, gente. Essas pessoas, elas vão, as músicas, como eu falei, as músicas, né? Elas trazem esse tom melancólico da saudade do campo, né? Desses versos tão singelos. Essas músicas, elas trazem essa saudade daquele tempo, da roça. Porque era um tempo totalmente diferente e uma cultura totalmente diferente. A fábrica, o tempo acelerado de trabalho e a vida em comunidade nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, trouxe uma bagunça para a nossa mente e para o nosso coração. Então, sempre que você for ouvir músicas sertanejas, muitas delas vai falar assim, né? Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanha? Vai falar da saudade. Eu dei aula para a Universidade dos Idosos, é um projeto muito lindo da Uniarp. Cadê a Valíris? Está ali a Valíris, minha aluna. Vocês viram lá minha aluna? Você viu como eu estou, professor avançado, né, Valíris? Eu brinquei no dia que eu terminei o meu tempo como professor dos idosos na Uniarp, que era muito incongruente eu ser chamado de professor, porque quando eu entrei lá eu não sabia nem o que era uma gamela, e eles me ensinaram. Eles exageravam às vezes, tá? Dizia que na mesma panela dava banho nas crianças, depois fazia polenta, eles davam aumentado algumas coisas. Professor, nós era tão pobre, que na mesma panela que a gente fazia polenta, depois dava banho nas crianças, mas não era tanto assim. Brincadeira. Mas quando eu colocava uma música, né? Eu lembro que sempre que eles entravam na sala, né, Valíris? Eu sempre colocava uma música, e às vezes era Fogão de Lenha, né, de Chitãozinho e Chororó, ou às vezes, né, aquela assim, que beijinho doce que ela tem, depois que eu beijei ela, nunca mais. Eles choravam, a gente dançava, porque existia uma saudade, ficou um vazio, ficou uma lacuna dessa saudade do campo. Onde a visão de trabalho, lá no campo tem muito trabalho, mas onde a visão era um pouco diferente dessa visão do século XVIII, Revolução Industrial, e dessa migração para as grandes metrópoles. Então, gente, antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero dizer para vocês, para nós falarmos de trabalho hoje, biblicamente falando, nós precisamos ter que ter essa avaliação para o brasileiro, e não só para os outros. Seja honesto com você mesmo. Até às vezes para nós. Parece que o bom é só descansar. Parece que o bom é só as férias. Parece que o bom é só se aposentar. Parece que o bom é só não precisar mais trabalhar. Mas essa é uma mentira do diabo. E nessa noite, biblicamente, nós vamos quebrar essa mentira em nome de Jesus. Porque nós cremos que a palavra de Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Amém? O que vocês lembram? Me ajuda aqui, gente. O que vocês lembram? Deus criou o mundo, e criou o homem, e criou a mulher.
E aí Deus os abençoou, lá no 27 do capítulo 1, Deus os abençoou. O que Deus disse abençoando? Vão, sejam vocês férteis, multipliquem-se, enchem a terra, subjuguem a terra. Amém? Nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco para falar sobre o mandamento de Deus e o chamado de Deus para nós multiplicarmos as coisas na nossa vida. Mas olha só o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então Deus tinha criado o homem e a mulher, e daí olha só, versículo de número 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor nos dê uma palavra que venha quebrar toda mentira sobre trabalho, dinheiro, profissão, carreira, missão e propósito. Que nós sejamos renovados pelo Seu Espírito Santo, transformados pelo Seu poder. Que o Senhor esteja, Deus, abalando as estruturas das mentiras do diabo, destruindo toda mentira, nos arrancando da fortaleza do engano, no que diz respeito a trabalho, carreira e profissão. Que o Senhor nessa noite possa, Deus, trazer luz sobre essa área e que nós possamos conhecer a teologia do trabalho e possamos ser abençoados a partir de amanhã em todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Gente, parece que Adão e Eva só foram trabalhar quando pecaram. Parece que eles pecaram, daí eles foram amaldiçoados e foram ter que trabalhar. Parece que antes a vida era boa. Parece que a vida era só descansar e comer de tudo que eram os frutos do jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas não é verdade. O texto bíblico vai dizer, o Senhor Deus colocou o homem no jardim antes do pecado, isso, tá, meus irmãos? Para cuidar dele e cultivá-lo. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite sobre a teologia do trabalho. Primeira coisa sobre a teologia do trabalho. Trabalho é um mandamento de Deus. Deus manda nós trabalharmos. É um mandamento, é uma ordem. Deus criou o homem, colocou no jardim e colocou uma missão: cuidar do jardim. Colocou uma missão: cultivar o jardim. Lembra de outra missão? Dar nome para os animais. Adão e Eva não acordavam de manhã e ficavam lá na rede, no jardim. Adão e Eva acordavam de manhã e tinham missões dadas por Deus. Cultivar o jardim. Então, na teologia do trabalho, nós temos que entender, gente, que o trabalho é mandamento de Deus. Olha só o que vai dizer João 5,17. Disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então, o trabalho é um mandamento. O que Jesus está dizendo? Meu Pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando, eu também estou trabalhando. O que Jesus fez até os 30 anos? Ele foi auxiliar de José, ele foi marceneiro. Jesus trabalhou, Jesus não estava à toa. Mas e durante os 3 anos que Jesus teve de ministério, como que eles chamavam Jesus? Rabi, professor. Professor é trabalho, professor é profissão. Jesus, na cultura judaica, trabalhou como marceneiro e quando ele foi ter o ministério, ele trabalhou como professor. E professor é fácil, é uma profissão bem fácil, bem tranquila. Tem professor aqui? Amém? Vamos fazer a sessão do descarrego, libertação depois do culto. Em nome de Jesus, para vocês não terem que tomar mais os remedinhos que vocês precisam tomar às vezes. Gente, eu dou aula até hoje. Quando eu entro em sala, aqueles 20 e poucos, 30 alunos, eu dou aula só para adolescente, eles olham para mim, eu digo, gente, professor é uma profissão ralada, gente, é uma profissão suada. Porque eu falo para a Daiane, às vezes, chamar atenção, cativar, conseguir ter uma aula organizada, é desafiador. Jesus trabalhou até os 30 e trabalhou ali durante aquele período de 3 anos como rabi, como professor. Era exaustivo o trabalho de Jesus. Jesus muitas vezes estava cansado, dormindo na polpa do barco, tendo tempestade, Jesus estava lá cochilando. Gente, o descanso não tem valor para o vadio, porque o vadio não sabe o gosto de descansar depois de um dia pesado de trabalho.
O vadio sai da cama do sofá para a cama, e ele não sabe o gosto de chegar, né, o dia que eu fiz as canecas ali, né, de chegar às 10 horas da noite e deitar dizendo assim, meu Deus, eu preciso dormir. Ou então estava compartilhando com a minha vizinha lá no prédio, dizendo que quando eu ia caçador, eu tinha um projeto que eu fazia no Unier, porque às vezes eu voltava 2 horas da manhã de caçador. Eu vinha naquela rua, pescando, cochilando, cansado de tanto trabalho. Quando você deita na cama é prazeroso. Para o vadio, ele não tem esse prazer, não sabe o gosto que tem de descansar depois de um dia exaustivo de trabalho. E lá em Deuteronômio, aonde nós temos Moisés, e nós temos as leis sendo estabelecidas, e as direções, as diretrizes da sociedade judaica, dos hebreus sendo estabelecidas, em Deuteronômio 5, versículo 13 vai dizer, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. É mandamento, é ordem, é regra, diante de Deus, gente. Então, se alguém aqui não quer trabalhar, gente, diante de Deus, é um mandamento, nós precisamos trabalhar. Não importa o contexto e a esfera. Tem gente em casa que trabalha pra caramba, tem gente que... Gente, não importa o contexto e a esfera, mas nós precisamos trabalhar. É um mandamento, tá? Existem alguns pecados que nós cometemos em relação ao trabalho. Um deles, amaldiçoar o salário. Como que se amaldiçoa o salário? Meu salário é uma merreca, meu salário não dá para nada, meu salário não é, sabe, não vai dar em nada. De que adianta receber esse salário? Não dá conta. Não, nós vamos aprender um princípio nessa noite de abençoar nosso salário. Outra coisa que nós fazemos é amaldiçoar o nosso trabalho. Gente, a Daiane foi trabalhar no escritório da Renar Maçãs. Ela era uma moça adolescente, 18, 19 anos, e ela trabalhava no escritório da Renar Maçãs, e ela tinha um contrato, ela era estagiária no escritório, trabalhou por um período, a Renar entrou num período um pouco complicado, foi renovado um pouco o contrato dela, mas chegou um período que não ia ter jeito, eles iam dar conta para ela, era um momento bem complicado para a Renar Maçãs. E a Daiane trabalhava com mais uma menina, e nos últimos dias do contrato da Daiane, a Daiane começou assim a trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, sempre se dedicando, sempre se esforçando. E a menina que estava trabalhando com ela disse assim, por que você está fazendo isso? Nós já vamos sair, nós já vamos ser mandados embora, já está acabando nosso contrato, por que você está trabalhando com tanta dedicação? E a Daiane a cada dia, mesmo nos últimos dias, se dedicou fazendo o seu melhor. Sabe o que aconteceu, gente, com ela? Ganhou a conta igual. Não mudou nada. As duas ganharam a conta. A que estava fazendo mais ou menos e a que estava se esforçando. Não é justo, né, gente? Dias depois, a Daiane recebeu uma ligação da Renar Móveis. E a Renar Móveis fez uma ligação para a Daiane, convidando ela para uma vaga de emprego, porque ela tinha sido indicada pela Renar Maçãs. Então, fazer bem feito, nós já vamos ver isso também. Abençoar o trabalho, olhar com bons olhos para o trabalho, ver graça, ver alegria, ver satisfação, isso é muito importante. Então, não podemos trabalhar de forma meia boca. E glória a Deus pelo emprego, né? Porque na Renar Móveis foi quando nós nos casamos e foi com o meu salário, o salário da Daiane, que nós começamos nossa vida, com aquele luxo, né, amor? Com aquela riqueza que só Deus nos deu a graça. Os vizinhos falaram assim, o Janta virou pastor, logo ele vai ter um carro novo. E foi bem verdade, eu ganhei uma Brasília 1 ano depois, foi um sucesso. Meus irmãos, trabalho é mandamento. Trabalho é mandamento. Então você não é um herói por trabalhar, não. Você está só obedecendo a Deus. É teu dever trabalhar. É teu dever se dedicar a produzir, ter criatividade. Um dos trabalhos que Deus deu para Adão foi o quê? Dar nome para os bichos. Isso exige criatividade. Isso exige um instinto do ser humano de ser criativo. Então, a primeira coisa, trabalho é mandamento. Segunda coisa, segundo o princípio bíblico de trabalho, trabalho é uma fonte de prazer e alegria. Quando vinha a preguiça, quando vinha a vontade de criticar o trabalho, quando vinha a vontade de dizer, droga, amanhã eu tenho que ir para aquele inferno, lá no meio daqueles demônios, trabalhar naquela desgraça daquele lugar. Quando vinha esse desejo, você tem que lembrar do que eu estou falando nessa noite, é a palavra de Deus para o seu coração. Trabalho na Bíblia é uma fonte de prazer e de alegria.
Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, nossa, alguns gostaram agora, beber, outros gostaram mais ainda, e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus, é o que diz Eclesiastes 2, 24. Que para o homem é um prazer, é uma alegria comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho, e o que ele está dizendo que isso vem da mão de Deus. Então, gente, trabalho é fonte de prazer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem todo trabalho é o ideal. Vocês ouviram eu dizendo que eu trabalhava no frigorífico de maçã, aí fui trabalhar no Tino Fotografias, aí eu comecei a estudar teologia, trabalhar como pastor, então comecei a trabalhar como professor, como treinador, como palestrante, e trabalho nessas coisas até hoje, e continuo trabalhando como pastor, fui homenageado, fiquei muito grato pela homenagem. Mas eu quero dizer para vocês, nem todo trabalho é o ideal. Mas quando o trabalho não for ideal, você tem que olhar para esse trabalho como um degrau. Hoje, escutem isso, porque isso muda a vida, mudou a minha vida. Hoje eu faço o que é necessário fazer para amanhã fazer aquilo que eu gosto de fazer. E eu faço feliz hoje porque eu sei que esse é o caminho para chegar onde eu sonho. Porque eu não quero vir com aquele papo aqui otimista de dizer que tudo é maravilhoso, que tudo é bom, que todo mundo tem que ter prazer no que faz. Isso aí é mentira, gente. Mas o que eu quero dizer é que a partir de amanhã você vai olhar para o seu trabalho, mesmo que ele não seja o ideal, e você vai dizer, isso aqui é de Deus, é o degrau, é a oportunidade para que eu chegue onde eu quero chegar. Quantas pessoas aqui que se formaram na faculdade, se formaram fazendo um trabalho ralado, pegando ônibus, indo para a videira, indo para caçador, para conseguir se formar e ter uma formação e fazer o que ama. Mas hoje você precisa fazer uma coisa difícil. Então, vamos lá. Guardem a frase, que ela é prática. Hoje eu faço o que é necessário ser feito para que amanhã eu possa fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Amém? Amém, meus irmãos? Então a Bíblia está dizendo que é prazer para o homem comer, beber, encontrar alegria no seu trabalho. E isso vem de Deus. Depois em Eclesiastes 9:10 diz assim, gente, esse versículo, aleluia, eu amo esse versículo, eu sou apaixonado, ele está gravado no meu coração. O que suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois para a sepultura, para onde você vai, não há atividade, não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. Olha só, gente, a riqueza disso aqui. O que suas mãos tiverem que fazer, faça com energia, faça com paixão, faça com gosto, faça bem feito, faça para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos no nosso trabalho, gente, não está dizendo o que suas mãos querem fazer. Não está dizendo o que suas mãos um dia vão fazer. Está dizendo o que suas mãos tiverem que fazer. O que você tem que fazer hoje. O trabalho que você tem que exercer amanhã de manhã ou ainda hoje à noite. Faça para a glória de Deus. E olhe para isso como algo de Deus. Deus colocou você nesse lugar. Talvez você não gosta, talvez não é o ideal, mas Deus colocou você aí. E hoje é dia de aí onde você está, dar testemunho da glória de Deus, para que amanhã você seja promovido. Preste atenção nessa mensagem. Daqui a pouco eu vou dizer um segredo para ser promovido. Um segredo bíblico para ser promovido. Quem quer ser promovido? Aleluia, glória a Deus. Eu quero, Godinho, eu quero, Godinho. Não, tem um segredo bíblico. Nós vamos ver isso biblicamente hoje. Eu faço umas piadas que só eu entendo, está na minha cabeça, é coisa que não tem nada a ver com todo mundo. Eclesiastes 3:3 diz assim, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho, música para os ouvidos, presta atenção, é um presente de Deus. Ser recompensado pelo trabalho, e eu acho que o escritor, né, sábio Salomão, escritor de Eclesiastes, acho que ele gostava desse negócio de comer, beber e trabalho. Era a vida dele. Então, e ele gostava de se casar também, porque se casou pra caramba, né? Mas, gente, então quando você olha para o texto, ele está dizendo, é um presente de Deus o trabalho. É um presente de Deus a recompensa do trabalho. É um presente de Deus. Então a primeira coisa, trabalho é um mandamento. A segunda é uma fonte de alegria. Gente, qualquer trabalho gera alegria. Qualquer trabalho gera satisfação.
Quando eu termino uma palestra, quando eu termino um desafio, quando eu termino algo que foi difícil de fazer, ou quando a gente aqui na igreja termina um evento que deu trabalho para caramba, há uma sensação de gratidão a Deus, de alegria, de comemoração. Gente, daí eu acho que eu faço igual Salomão, sabe o que a gente faz? Vai comer para comemorar. Acaba tudo em pizza, acaba tudo em festa, acaba tudo em celebração, alegria pelo trabalho bem feito. Amém? Todas as vezes que eu chego de uma palestra, algumas foram muito difíceis. Quando eu fui chamado a primeira vez para dar palestra para professores, foi muito difícil. Quando eu fui chamado a primeira vez para dar palestra só para professores universitários, eu fiquei com dor de barriga, diarreia. Porque eu pensei, eu era o pior da escola, sou ruim pra caramba, assim, não tem instrução para falar para professores de universidade. Eu dei tudo de mim, a Daiane está aqui, ela é minha esposa, ela é minha testemunha, os gêmeos, Mateus, eles são meus testemunhos. Eu virava à noite, em claro, nervoso, suando frio, digitando, fazendo slide, lendo, copiando, colando, montando, pegando vídeo, escutando música, montando, criando estratégia, pesquisando dinâmica. Quando eu terminava aquele dia inteiro de trabalho, a Daiane sempre muito zelosa, muito extraordinária, ela sempre fazia um bolo, ou uma torta, ou algo especial, os meninos vão lembrar disso, e eu chegava em casa, sentava, porque a Bíblia está dizendo que prazer maior tem para o homem do que comer, beber e encontrar satisfação no trabalho. Está mal, está triste, está estressado, vai carpir um lote, você vai ver o que vai acontecer com você. Quando você começar a carpir, quando você terminar de carpir o lote, aquela tristeza foi embora junto com os matos. Você vai dizer, olha, eu fiz isso, eu produzi isso, eu limpei. Gente, esses dias deu um surto. Todo dia acordo muito cedo, mas esses dias acordei cedo, em vez de ir fazer o meu devocional, fui limpar a casa. Tinha passado a dupla Furacão Katrina, Davi e Benjamim, pela sala e a cozinha da nossa casa, e eu falei assim, hoje, olha só, hoje o meu devocional vai ser deixar essa casa um brinco para a Daiane. Quando foi 8 horas, eu já tinha terminado, estava tudo limpo, tudo organizado, e eu pensei, eu fiz isso. Gente, o trabalho dignifica o homem, o trabalho dá gosto na vida. Você concluir uma obra, você produzir algo, dá gosto na vida. Eu tive uma graça de Deus recentemente. Aí vocês vão dizer, Jonathan, você só está contando história. Mas gente, vou contar a história de quem? Gente, cada um vai escrevendo sua história. Eu estou contando o que aconteceu na minha vida. Tive uma graça de Deus recentemente. Terminei de escrever meu primeiro livro, uma obra, algo que Deus colocou no meu coração. Se chama Guardiões do Destino. No dia que eu terminei, é 150 páginas, gente. O dia que eu terminei e enviei para a editora, chorei igual uma criança. Por que adianta você chorou? Porque eu era burro, porque não tinha condições, porque as professoras me passavam no conselho de classe com dó de mim. Aí você diz, por que você chorou? Porque durante dias a fio, eu sentava todos os dias e eu me dedicava 2 horas por dia escrevendo. Quem já tentou escrever um livro, ou escrever um TCC, ou escrever uma obra, sabe que você passar 2 horas, às vezes vai produzir uma meia página, umas 2 páginas, e olha lá. Chorei muito. Que sentimento que gerou no meu coração? Alegria. Eu produzi algo, porque Deus me criou para ser produtivo, porque Deus criou você para produzir, Deus criou você para multiplicar, Deus criou você para cultivar o jardim. Será que vocês estão entendendo? Você não pode ser improdutivo, você não pode ser uma pessoa que não é útil. Utilidade é muito importante. É por isso que pai e mãe precisam colocar os filhos para fazer atividades domésticas. Porque se os filhos não fazem atividades domésticas, eles vão ser meus alunos lá no 3º ano, e eles vão ter aquela vida assim, nada tem graça, nada tem sentido, nada tem valor, porque eles estão jogando Free Fire, e fala, pai, dá um Nescau, o pai vai lá, pega um Nescau e leva. Você quer que eu te dê na boquinha? O Davi está aqui na primeira fileira, ele fala, pai, me traz uma água, eu falo, vai pegar. As crianças, adolescentes, eles têm que ter o gosto de participar das atividades da casa, de trabalhar, de fazer parte. Sabe por quê? A psicologia vai nos ensinar que quando uma criança e adolescente participa das atividades domésticas, ela começa a ter um senso de pertencimento. Se eu não fizer isso, eles vão sentir minha falta. Tem criança querendo se suicidar, criança e adolescente, porque eles pensam, sabe o quê? Se eu morrer hoje,
não faço falta nenhuma, porque não contribuo com nada. Na minha casa, numa época de muita crise, 3 adolescentes, teve uma época que o Rafael, o Gabriel e o Mateus, eles estudavam num período, faziam Senai no outro período, e eles eram estagiários numa empresa num período, faziam Senai à tarde e à noite iam para a escola. 3 períodos. E as pessoas diziam, tadinhos. E eu dizia, sabe o quê? Mente vazia, oficina do diabo. Enquanto eles estão trabalhando, eles não estão pensando em se matar, eles não estão pensando em matar ninguém, eles não estão pensando em roubar nada, eles não estão pensando em bobagem. Eles sofreram, não foi fácil para eles, né, Rafa? Não foi fácil. Eles trazem assim tristeza por algumas coisas, foi difícil. Eram 3 períodos, gente. Mas eles têm mais de 20 anos hoje, são trabalhadores, são honestos. Eu louvo a Deus, porque Deus me deu a graça de passar essa fase da adolescência deles, sem se envolver com alguma coisa que não presta, sem se envolver com qualquer coisa. Mas o primeiro dia que eu cheguei em casa e vi os 3 deitados no sofá, faltava sofá para tanta perna comprida, eu falei para a Daiane, isso aqui não vai dar coisa boa. Eu vou arrumar emprego para esses meninos. E graças a Deus arrumava. Mas olha, se eu tenho a facilidade é para arrumar emprego. Se tiver um adolescente meio sem... Um dia uma pessoa disse para a filha, se você continuar desse jeito, eu vou te mandar para o albergue da casa do pastor, daí você vai ver. Meus irmãos, trabalho dignifica o homem. Então trabalho, gente, ele é importante na vida. Porque no final do trabalho, você vai sentir algo que só o trabalho pode fazer por você, e é uma dádiva de Deus. Prazer por ter concluído, por ter completado, por ter feito bem feito, por ter ido até o final. Amém? Depois, na sequência, nós temos outro princípio bíblico. O trabalho exige qualificação. Se você é um profissional, ou se você trabalha em alguma área, seja artesanato, seja alguma coisa que você faça, você precisa se esforçar, aprender, assistir vídeo, ler livro, fazer curso. Não tem jeito, a não ser que você queira ser um mediano em tudo isso. Mas se você quiser ser bom, você tem que fazer bem feito. Então vamos lá, o segredo para quem quer ser promovido no trabalho, ele vem da palavra de Deus, Provérbios capítulo 22, versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? É a pergunta. Você já viu alguém que é fera, alguém que faz bem o que faz? E aí na sequência, o escritor de Provérbios diz o seguinte, com certeza não ficará nesse nível fazendo esse mesmo trabalho, mas será levado para a presença dos reis, ou seja, promovido. Vai subir de cargo, vai subir de nível, vai ser mais próspero. Ninguém está dizendo amém, vai ser mais abençoado. É para você essa promessa, é para você essa promessa. Você não pode ficar estagnado no seu trabalho dizendo, tá bom, dá para viver. Não, gente, trabalho é coisa de Deus, e trabalho exige qualificação, trabalho exige estudo, trabalho exige que você se aprimore, que você melhore, trabalho exige que você corra atrás para fazer melhor amanhã, e fazer bem feito. É a doutrina do trabalho. Falando em trabalho, Deus te abençoe, Elan. Bom trabalho, meu filho. É a doutrina, é a teologia do trabalho. Gente, o texto está dizendo que quem é habilidoso prospera, que quem é habilidoso é promovido. Ah, pastor, eu não sou promovido, não sou promovido, não sou promovido. Avalie a estratégia. Avalie a estratégia. Tem alguma coisa errada. Não quero dizer que seja você, mas há grandes chances de o culpado da sua ausência de promoção na sua vida seja você mesmo. Desculpem dizer. Trabalho exige qualificação. Você precisa se tornar tão bom, mas tão bom, tão bom, tão bom, que você se torna indispensável para a sua empresa e você se torne a necessidade da empresa maior ou da empresa que tem uma posição melhor para você. Seja dedicado no que você faz. A Bíblia está dizendo isso. Aí olha só o que diz na sequência, gente. O trabalho, ele traz recompensas. Olha só o que diz, Provérbios 12, 14. Do fruto da sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será
recompensado. Já ouviram aquela expressão, mãos à obra? Pôr a mão na massa. Puxar aqui as mangas, pôr a mão na massa. A Bíblia está dizendo que todas as vezes que você coloca a mão na massa e trabalha, Deus te recompensa. Já viram aqueles caras do Instagram que ganharam milhões na internet? Quem já viu? Tipo a Betina lá da internet, o pessoal lá, o Wendel Carvalho. Aí você diz, nossa, esses caras ganharam milhões na internet. Gente, vai descobrir o que é o trabalho na internet. Quem quer trabalhar com internet e ganhar dinheiro com o Instagram, se prepare para não dormir mais. Eu fui num evento uma vez, desses caras loucos que querem trabalhar com a internet. Quando eu cheguei no evento em Porto Alegre, os caras estavam gritando na entrada do evento, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, yes! Eu falei, bando de louco. Esses caras que ganharam, porque é poucos que ganharam milhões. Muita gente entrou no mercado da internet, mas pouco ganharam os milhões. Mas sabe como que eles ganharam milhões? Noites em claro, trabalhando incansavelmente, porque internet não é vida fácil, não. Pensa numa vida ralada, essa vida da internet, trabalhar com internet. Investimento da bolsa. Nossa, que benção ganhar dinheiro com investimento da bolsa. Quem quer? Meu Deus, é uma benção. A primeira coisa que você tem que fazer para você poder investir na bolsa é tirar dinheiro do seu bolso, comprar um bom curso para aprender, começar a aprender a fazer investimento na bolsa. Para fazer investimento, para aplicação de dinheiro, para ser trader. Eu tive um cliente meu de coach que era trader. O que ele gastou para ser trader e o quanto aquilo era custoso para ele, não é, Cleomar? O quanto é custoso, quanto é... Quem trabalha com dinheiro, né? Quem trabalha com investimento, lá, eu já estou vendo aqui, né? A Lídia, quem trabalha com... Gente, sabe, puxado. Nossa, pastor, mas eu vi lá o meu amigo, esse meu cliente, às vezes ele fazia uma jogada e uma estratégia, e numa estratégia ele ganhava 30 mil, 50 mil, porque ele, claro, ele estava avançado, era um cara que já tinha um capital. Aí você fala, nossa, que beleza, sem fazer muito esforço. Eu acompanhei ele sendo o coach dele e sabia a pressão, a crise, o estudo e o extremo estresse que ele era submetido todos os dias para chegar a ganhar dinheiro assim. Gente, aprendi com meu amigo Sansei, Luiz Coelho, que que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. No resto não vem. Gostou, Sansei? Essa frase aí está guardada no meu coração. Tem que ter trabalho. A gente precisa produzir. Aí você fala assim, pastor, mas, enfim, eu fui acometido de uma doença, de uma enfermidade, de uma dificuldade, alguma coisa, e por esse motivo não estou podendo trabalhar. Eu quero contar uma pequena história para vocês. Existia um padre muito famoso, acho que quem aqui é católico, ou era católico, aí sabe quem é esse padre, muito famoso, chamava Padre Léo. Alguém conheceu? Vocês conheceram o Padre Léo? Um fera, um homem de Deus. E o Padre Léo ficou com um câncer terrível. E ele estava no hospital, numa situação, ele disse que um dia, ele apertou no botãozinho da morfina 120 vezes. E sabe o que o Padre Léo disse na cama do hospital, perto aí da sua morte, porque ele morreu um tempo depois, eu ainda tive a oportunidade de ouvir ele contando essa história. Ele disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Pegou um computador, puxou o zoom e escreveu um livro, As Coisas do Alto. Então, gente, eu não quero dizer que você tem que ir lá puxar saco de cimento para dizer que está trabalhando. Gente, trabalho, biblicamente falando, é produzir, é criar, é fazer, é elaborar, é conseguir entregar algo. Isso é muito digno, isso é muito bíblico. O Padre Léo, né, ele acabou falecendo depois, mas ele deixou uma obra, As Coisas do Alto. Amém? Provérbios 14, 23 diz assim, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Quero abrir um parênteses agora para falar sobre as mulheres. E as mulheres, pastor? Elas devem trabalhar ou elas devem ficar em casa cuidando da família? Daí primeiro a gente tem que quebrar um paradigma enorme aqui. Porque ficar em casa cuidando da família, talvez seja a coisa que mais traga significado para a palavra trabalho. Porque em casa,
Assim como no inferno o bicho nunca morre, em casa o trabalho nunca acaba. É da manhã à noite. É coisa intensa. Mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ficar só em casa, cuidando da casa, não. Eu vou ler o texto da mulher exemplar e vocês vão ver o que a Bíblia fala sobre o trabalho na vida da mulher de Deus. E diz assim, eu extraio lá do texto da mulher exemplar de Provérbios capítulo 31. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da casa e dá as tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela é elegante, ela se veste bem. Seu marido é respeitado na porta da cidade, aonde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, ela é otimista. Fala com sabedoria, ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia dizendo, olha, existem muitas mulheres exemplares no mundo, mas não tem nenhuma igual a você. Cansei. Estou cansado de tanto trabalho que essa mulher faz. Negocia, administra, compra, vende, planta, faz negócio, ainda serve a casa, cuida dos necessitados. Gente, a Bíblia está falando que essa mulher é empreendedora, administradora, estilista, costureira. Gente, essa mulher é fantástica. Então a Bíblia está dizendo que a mulher, ela também tem um papel na sociedade, porque tem que tomar cuidado, porque algumas igrejas e até algumas pessoas dizem que a igreja ensina que a mulher não pode trabalhar. Gente, existem fases da vida, momentos da vida, mas a Bíblia fala que a mulher, sim, pode ser empreendedora, pode ser dedicada, e eu cansei só de ler tudo que essa mulher faz. Então, teologia do trabalho também é para as mulheres, muito, né? Claro, vocês sabiam disso, mas isso é muito importante. Falar disso faz parte do currículo da mulher exemplar. Gente, eu trabalho, olha o princípio, por obediência a Deus, para a glória de Deus e dependo de Deus. Olha só, gente, eu discutindo com a Daiane, conversando, eu falei para a Daiane, por que é que nós trabalhamos? Por que é que nós acordamos todos os dias? Foi feita uma pesquisa muito interessante, até título de livro, que se chama Círculo Dourado, que diz o seguinte, que existem 3 perguntas que foram feitas para um grupo de pessoas. E elas respondiam com êxito as 2 primeiras, mas tinham muitas dificuldades para responder a terceira. A primeira pergunta é, qual é o seu trabalho? O que você faz? É fácil, se eu perguntasse para vocês, todo mundo responderia com facilidade. A segunda pergunta é, como você faz? É fácil também. Eu uso tal metodologia, assim, assim, assado. A terceira pergunta é, por quê você faz o que você faz? Por que você trabalha? E eu questionei a Daiane, nós estávamos debatendo isso e questionando por que é que nós temos que trabalhar. A primeira resposta que nos veio à mente parece que é para nos sustentar. Porque a Bíblia vai dizer que ele não trabalha não coma, daqui a pouco eu vou ler esse texto. A primeira resposta parece que é para nos sustentar. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que quem nos sustenta é o Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do Pai das luzes, não há variação nem sombra de dúvidas. A Bíblia vai dizer, inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, os seus amados ele dá enquanto eles dormem.
Então, se Deus nos sustenta, e se Deus não quiser, Ele não nos sustenta, Ele não abre as portas porque Ele é Deus, então quebrou a nossa primeira resposta. Eu não trabalho para ser sustentado, porque Deus é bom. Quem aqui já passou por períodos de crise e os corvos trouxeram a provisão? Nós já passamos por momentos difíceis que, sem saber como, sem saber de que maneira, Deus trazia tudo que nós precisávamos na nossa casa. É muito bom esses períodos de crise, porque nos ensina quem nós somos. Não somos nada diante de Deus, somos carentes, necessitados, pobres, cegos e nus. Quem aqui já não foi abençoado em tempos de crise? Recebeu uma graça em tempos de crise, uma ajuda em tempos de crise. Então, gente, se eu parar de trabalhar hoje, a minha família não vai passar necessidade, porque Deus é quem sustenta. A sua família, deixa eu dizer agora ao coração de vocês, se você tiver algum problema e não puder trabalhar mais hoje, não vai faltar o pão, porque o pão não vem do seu trabalho, porque o pão, o sustento vem de Deus, a Bíblia é clara. Então, se eu não trabalho para ser sustentado, por que é que eu trabalho? E a Daiane me deu uma resposta, foi uma resposta teológica e uma resposta que nós consideramos juntos, que é uma resposta bíblica. Nós trabalhamos por obediência a Deus, porque o trabalho é um mandamento. Porque Deus nos manda trabalhar. E trabalhamos para a glória de Deus, mas não trabalhamos para nos sustentar. Nós trabalhamos em obediência. Olha só o que diz o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. É de Deus o sustento. Você pode dizer isso aqui, pastor? É fruto do meu suor. Eu posso dizer, glória a Deus. Mas você só tem isso aí porque tem um Deus no céu que te deu graça e que de uma forma sobrenatural te abençoou. Você trabalhou, você lutou, você suou, mas a bênção, ela veio de Deus. Amém? Então nós precisamos entender esse princípio. Outro princípio da teologia do trabalho, meus irmãos, é uma grande lista nessa noite. Prosperar para transbordar. Gente, Deus te quer próspero, por que não dizer Deus te quer rico? Por causa da teologia da prosperidade que nós sofremos anos atrás com essa praga da teologia da prosperidade, a gente começou a dizer não, o cristão tem que ser humilde e associou humildade com pobreza. Eu conheço tanto pobre e orgulhoso que vocês não fazem ideia. Gente, Deus te quer próspero, por que não rico? Eu vou dizer, gente, Deus te quer rico, Deus te quer bem financeiramente, riqueza financeira e humildade não tem nada a ver. Humildade é um princípio de caráter, você pode ser milionário, humilde, quebrantado. Então, por que Deus te quer próspero? Porque o próspero, ele pode ajudar mais gente. O próspero pode transbordar na vida de mais gente. O próspero pode ser bênção para o outro. Quantas vezes você foi procurado, ouviu a necessidade de alguém e não tinha o que fazer, porque você também não tinha. Mas o próspero tem. Olha só o que diz o texto de Efésios, capítulo 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Gente, você trabalha, você tem resultado, você ganha grana, você prospera e você pode ser um abençoador. Mas se você ficar com essa mentalidade, não, ser rico não é de Deus, porque parece que ser rico não combina com os princípios humildes do reino de Deus. Gente, bobagem. Quem é próspero pode ajudar os outros, quem é próspero pode abençoar, quem é próspero pode transbordar. Eu descobri um dia que o Bill Gates é um cara super generoso. E que ele sustenta e mantém projetos ao redor do mundo inteiro da Microsoft. Por que ele pode fazer isso, gente? Por que ele pode fazer isso? Porque ele é próspero.
Uma pessoa que eu conheço nessa cidade me contou esses dias que colabora o Padre Juan, lá em Caçador, com um valor mensal, um valor alto mensal, para uma clínica de recuperação. O Padre Juan, gente, quem conhece ele, um homem que tem feito um trabalho se dedicando a Deus, mas ele tem feito com que dinheiro? Ele não tem feito com o dinheiro dele. Ele tem feito com o dinheiro de pessoas que trabalharam muito, prosperaram e transbordam lá naquela clínica de recuperação, gente. E a Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. Quantos trabalhos sociais você vai ver nas igrejas, quantos trabalhos incríveis você vai ver acontecendo porque alguém põe a mão no bolso e abençoa e sustenta. Mas só pode dar quem tem. Nós somos contra aquele princípio que a igreja evangélica muitas vezes fazia no passado, fazia as pessoas tirar do dinheiro do sustento da sua casa para dar oferta nas igrejas. Nós somos contra isso. Nós somos a favor da teologia do trabalho, que você trabalha, se dedica, sabe, se esforça, ganha dinheiro, prospera. Daí você diz, mas pastor, nem todo trabalhador fica próspero. Porque é muito injusto as coisas. Eu vou dizer, gente, se você está trabalhando para caramba e não está prosperando, reveja a estratégia. Talvez, gente, porque o trabalho é o mesmo. Trabalhar muito para ganhar muito, e trabalhar muito para ganhar pouco, trabalhar muito para não ganhar nada, o trabalho é o mesmo. Muda de estratégia, não fica na mesmice, tenta outra alternativa, abre uma porta, faz outra coisa, pede a Deus graça. Quanto nós temos orado, eu acordo de madrugada na minha casa orando, dizendo, Deus, nos dê a estratégia certa para trabalhar certo, para ganhar mais. Porque eu sei que eu vou trabalhar para caramba, então se eu trabalho para caramba e ganho pouco, eu posso trabalhar para caramba e ganhar mais, então Senhor, me abençoa. Eu falo, Deus, me leve a encontrar os tesouros escondidos do texto de Isaías que minha avó sempre profetiza na minha vida. A minha avó sempre profetiza que você, filho, possa conhecer os tesouros escondidos. Eu falo, Deus, abre as portas. Tem sido trabalhoso, tem sido suado, mas tem pedido, Deus, abra as portas. Você pode orar pelo seu trabalho. Você pode dizer, Deus, eu estou trabalhando muito, mas eu não estou ganhando o que... Eu tenho mais capacidade, eu tenho mais potencial, é possível ganhar mais. E Deus vai te dar as estratégias certas. Mas não fique na mesma estratégia esperando que Deus faça tudo. Corre atrás de novas estratégias, de novos planos, porque Deus é abençoador. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai te mostrar alguma coisa para fazer, e você vai ser abençoado. Cuidado com algo que é pecado e às vezes não é falado na igreja. Preguiça é pecado, gente. Às vezes a gente não prega sobre preguiça, sobre gula, sobre essas coisas, mas é pecado. Olha só o que a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. É uma ordem de Deus, gente, é um mandamento de Deus. Trabalhar é um mandamento de Deus. Gente, aconteceu algo em Tessalonicenses, aqui no texto, lá em Tessalônica, que eles começaram com um papo assim: agora nós somos cristãos, Jesus está voltando, nós não queremos trabalhar, nós só queremos o reino. Lá em Tessalônica, eles começaram a dizer assim: para que trabalhar? Jesus está voltando. Eu quero me dedicar para as coisas de Deus, eu quero ficar aqui só zigue-zagueando. Tinha um menino da igreja uma vez que ele trabalhava com o pai dele, e ele estava tão apaixonado por Jesus que ele ia para o trabalho, ele levava o violão, ele só queria louvar. E o pai dele falava: vamos, cara, precisamos trabalhar. Eu estou louvando, e às vezes o pai dele dizia para mim: Jonathan, às vezes não tenho nem coragem de impedir ele, porque ele quer louvar a Deus. Gente, você quer adorar, você quer orar, você quer louvar a Deus, você quer servir a Deus, eu quero dizer para você, gente, tem uma enxada preparada para você,
Tem enxada para todo mundo aqui, gente. Tem algum lugar nessa sociedade que você é útil com os seus dons, com os talentos que Deus te deu. Algum lugar que você vai ser remunerado para fazer algo que é obedecer a Deus, ainda prosperar e transbordar sobre a vida das pessoas. Gente, você precisa entender que nós não podemos ficar com esse papo de, meu Deus, eu só quero viver o reino, Jesus está voltando, eu não quero mais nada. Para que trabalhar? Para que dinheiro? Pastor, eu não quero luxo. Quem disse que é luxo? Luxo é você ver o necessitado e ter dinheiro na sua conta para abençoar. Só que se você nunca prospera, você nunca pode. Aí vai ter um congresso, vai ter um encontro com Deus. Gente, vai ter um encontro com Deus, vai custar provavelmente, se for ajustar o preço de tudo, o que era 120 vai custar 200 e poucos reais. Aí você vai dizer, eu quero ir no encontro com Deus, mas não tenho dinheiro. Você começa a ser impedido de participar de coisas tremendas. Vai ter um curso na cidade, vai ter um negócio, você não pode. Vai ter uma oportunidade, você não pode. Vai ter um investimento, apareceu lá um terreno por um preço. Gente, é um negócio bom, você não tem. Então tem que cuidar com a mentalidade, Jesus está voltando, então eu não sou apegado aos bens, eu não estou pregando aqui ganância, avareza, eu estou pregando aqui o transbordar, que Deus te abençoe numa medida recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus, para que você possa abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, investir em projetos, fazer coisas, amém? Outra coisa, o trabalho, meus irmãos, é um testemunho do cristão perante a sociedade. Conheci os italianos de Fraiburgo, os alemães de Fraiburgo, e eles me conheciam, alemão, italiano, eu sou descendente polonês, é tudo o mesmo estilo. E eles me olhavam assim e diziam assim, o que você faz? Digo, sou pastor do Vida Plena. Tá, mas trabalha no quê? Glória a Deus, eu dizia, eu sou professor, trabalho como professor, dou aula, dou palestra, faço treinamento. Aí eles falaram, bom, bom. Porque se eu não faço nada, o que eu sou para essa sociedade? Vadio. Então o que nós temos que pensar, gente? Nós temos uma responsabilidade como igreja de ser bom testemunho para a sociedade. De gente séria, de gente que trabalha, de gente honesta, de gente dedicada e de gente que prospera. Porque, gente, nós somos o alvo da bênção de Deus, Deus está nos abençoando, já tem o sim e o amém, basta a gente, aplicar o reino de Deus no nosso dia a dia. Outro princípio, meus irmãos? Olha só, o trabalho é um testemunho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 11 ao 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, ouçam, vida tranquila. Ficar pagando conta, boleto, sendo cobrado, estresse, é vida tranquila? É uma tortura, gente. Sei de experiência própria. Não sei se já assistiram aquele filme, como que é o filme daquela compradora compulsiva? Da E-Sharp Verde. Já assistiram esse filme? Da E-Sharp Verde? Eu não lembro o nome. O cara ligava para ela, ela não queria atender. Quantas pessoas já passaram isso aqui? Eu já passei. De dizer, meu Deus, e agora como que eu vou dizer? Da onde que eu vou tirar a grana? Não tem. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Depois diz assim, cuidar dos seus próprios negócios. Ouviram? Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Meu Deus, não para de falar mão aqui, é símbolo de trabalho, mão na massa, mãos à obra. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós, os apóstolos, os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. As pessoas da sociedade estão de olho em nós, que testemunho nós damos, somos gente de trabalho, somos gente séria, somos gente comprometidas com o trabalho, tem que ser bom testemunho. Mas, gente, eu prometo, eu estou terminando, eu não vou terminar o assunto, mas estou terminando a mensagem. O trabalho tem que ser para a glória de Deus.
E diz assim em 1 Coríntios 10, assim quer que vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Pode ser limpar um lugar, pode ser um artesanato, pode ser um serviço braçal, pode ser um serviço eloquente, sofisticado, pode ser algo a nível de um especialista, o que for, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? E eu quero concluir minha mensagem, mas por respeito ao tempo dos irmãos, porque amanhã é segunda-feira e vai todo mundo trabalhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para terminar esse princípio, para terminar essa palavra. Deus tem me dado uma visão, e nessa visão, Deus tem me mostrado o trabalho como a terra que é cultivada, baseado lá no texto do capítulo 2 de Gênesis. Deus nos deu uma ordem para cultivar o jardim. Você precisa olhar para o seu trabalho e dizer: essa é a terra que o Senhor deu para me cultivar. Esse é o lugar que o Senhor me colocou para me plantar. É o lugar que o Senhor me colocou para me desenvolver. É o lugar que o Senhor me colocou para me servir. Eu preciso ser bom nisso. Eu preciso fazer bem isso. Eu preciso ter gosto, alegria, dedicação, porque eu não faço para me sustentar. Porque quem me sustenta é o Senhor. Difícil que eu estou pregando aqui hoje, porque eu estou quebrando um conceito. Eu trabalho de dia para comprar o almoço. É Deus que me sustenta. Gente, é Deus que te sustenta. Se ninguém mais da sua casa puder trabalhar a partir de hoje, nunca mais na sua vida, não vai faltar comida, porque a Bíblia diz que quem nos dá de comer é o Senhor. É um princípio bíblico, mas eu trabalho em obediência, eu trabalho para a glória de Deus, e o trabalho é uma fonte de alegria. Eu preciso olhar para o meu trabalho com a visão, com a cosmovisão cristã. Eu preciso olhar para o meu trabalho com a visão teológica bíblica, dizendo: o meu trabalho é uma bênção de Deus, a fábrica onde eu trabalho é uma bênção de Deus, a escola onde eu trabalho é uma bênção de Deus, o escritório onde eu trabalho é uma bênção de Deus, a instituição que eu trabalho é uma bênção de Deus, a profissão que eu exerço é uma bênção de Deus. Talvez hoje você não está fazendo o que você sonha, mas é um degrau da escada para que um dia você possa fazer o que você nasceu para fazer. Então hoje você faz o que tem que ser feito, para amanhã você fazer o que você gosta. Então hoje você faz bem feito, amanhã você faz bem feito, depois de amanhã você faz bem feito, e a Bíblia diz que você será promovido. Amém? Meus irmãos, os próximos 5 anos dessa cidade serão anos estratégicos. Eu tenho uma missão como pastor. Gente, trabalho é espiritual, dar aula é espiritual, cuidar de carro, ser mecânico é espiritual, cozinhar é espiritual, artesanato é espiritual, ter uma profissão, cuidar da saúde das pessoas é espiritual, cuidar da mente das pessoas é espiritual, cuidar de processo é espiritual. Gente, qualquer trabalho é digno espiritual. Você precisa olhar para o seu trabalho como algo de Deus e dizer: Deus, o Senhor me colocou nessa terra para cultivar. Então eu vou fazer o melhor. Agora eu quero contar um segredo final para vocês. Se nós usarmos a analogia, pode vir a banda aqui, que a gente já vai adiantando e vai dando a impressão que está acabando. Se nós usarmos a analogia da terra, da plantação, se nós usarmos essa analogia, gente, tem alguém aqui que já trabalhou com agricultura? Levante a mão para mim, agradeço. Já trabalhou com agricultura? Ok. Gente, já trabalharam com agricultura? Agora eu quero trazer um segredo. Prestem atenção. Se o agricultor fizer tudo certinho, se dedicar, arranca toco. Arranca toco, meus irmãos, é quando você compra o terreno,
pega o terreno e tem que arrancar toco com o trator e junta todo mundo que está lá para arrancar toco. Cultiva a terra, prepara a terra, deixa a terra fofinha, preparada, joga a semente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos, é a pergunta mais importante da noite. Se não chover, vai nascer? Vai dar resultado se não chover nada? A Bíblia diz que o trabalho é coisa do homem, que cultivar é a coisa do homem, que arrancar toco é coisa do homem, plantar semente é coisa do homem, que o esforço é do homem, mas que a chuva só vem de um lugar, do céu, só vem de Deus. Então, meus irmãos, não importa o que você faça, se Deus não abençoar o seu trabalho, não tem saída. Agora, se Deus, a Bíblia diz, no tempo certo enviarei chuvas de bênçãos. Eu queria fazer um apelo a pessoas que estão ralando pra caramba há anos e não viram o resultado. A pessoas que não prosperaram, que estão há anos ralando. Reveja a estratégia, sabe? Busque ajuda, busque orientação. Mas eu quero dizer, às vezes a vida é feita de expansão e contração. Melhor, contração e expansão. Talvez alguns anos da sua vida vão ser anos de contração. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai te promover para uma próxima fase, aleluia. Eu ouvi J.B. Carvalho dizendo o seguinte recentemente, que todas as vezes que você vai passar por uma porta para ir para um nível melhor de Deus, os demônios se amontoam do outro lado da porta para você não passar. Mas você precisa crer que mesmo aquela porta sendo difícil de se abrir, quando você ultrapassa, quando você vai para o próximo nível, as coisas são diferentes. E eu quero dizer aqui de coração a vocês, meus irmãos, existem pessoas que por muitos anos trabalharam muito, se esforçaram muito, se dedicaram muito, se ralaram muito, mas não viram o resultado. Mas existem momentos em que você atravessa a porta e você vai para um próximo nível. É um nível de bênção, é um nível da graça de Deus. E você vai descobrir que os anos que foram sofridos foram anos de aprendizado, crescimento, e o seu caráter estava sendo lapidado. Mas você vai viver o melhor de Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, meus irmãos, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. As grandes coisas de Deus estão por vir na sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai abrir as portas do céu. Mas para isso você precisa fazer o seu trabalho. Porque se Deus fizer chover numa terra não arada, não vai nascer nada. Trabalhar é lindo, meus irmãos. Trabalhar não pelo sustento, mas trabalhar para a glória de Deus é mais lindo ainda. E trabalhar e ser abençoado é mais extraordinário ainda. Irmãos, eu me emociono com algumas coisas. Existem 2 homens na nossa cidade, eles não sabem que eu vou falar deles aqui, eu nem vou mencionar o nome, que eles são empreendedores e eles são donos de um restaurante, diga-se de passagem, um restaurante maravilhoso, bom mesmo restaurante. E um dia eu falei para ele, meu amigo, vocês são sócios há tanto tempo, qual que é o segredo desse negócio que vocês têm? O negócio de vocês é tão bom e tão bem sucedido. Ele encheu o olho de lágrimas e sabe o que ele disse? Eu e o meu amigo já passamos fome juntos, trabalhando nos pomares da nossa cidade. Mas foram trabalhando, foram construindo, e hoje eles têm um restaurante, não muito longe da nossa igreja. E é um sucesso de empreendimento. Se você está hoje trabalhando numa coisa que você está sofrendo, ralando, não acredite que esse seja o fim. Busque de Deus estratégias. Acorde mais cedo, ore a Deus e diga: Deus, me mostra o que eu devo fazer, qual é a estratégia para que eu possa prosperar, qual que é o plano que o Senhor tem em tudo isso para que eu possa prosperar. Abra as portas, Deus, para que eu possa prosperar. Meus irmãos, quando eu fui chamado na Fiesc, para trabalhar na Fiesc como professor e
palestrante, eu não tinha formação, eu não tinha um currículo, eu não tinha experiência, eu não tinha nada. Meu amigo Josué, na época era o coordenador de Fraiburgo, o Evandro era o coordenador da região de Videira, Rogério, caçador. O Josué disse assim: Jonathan, eu quero que você trabalhe comigo. Eu disse: não tem condições. Ele disse: por que não tem condições? Eu falei: eu não tenho a formação, não tenho a experiência, eu não tenho nada que vocês precisam. Ele falou: eu quero que você trabalhe comigo. E eu falei para a Daiane: a Fiesc está me chamando para trabalhar, é uma oportunidade de trabalho, uma bênção, vai ser uma bênção. Mas eu não tenho qualificação, eu não estou preparado, não tem jeito. Escute meu testemunho. A Fiesc me chamou para dar uma palestra muito antes dessa conversa com o Josué. E a Daiane falou: nossa, Jonathan, que benção, você vai trabalhar para a Fiesc, vai dar uma palestra para os alunos do Senai e você vai ganhar um valor, porque a Fiesc tem condições de pagar. A minha amiga até hoje, lá, coordenadora pedagógica do Senai em Fraiburgo, ela disse assim: Jonathan, você pode fazer uma doação dessa palestra de forma voluntária, porque para essa palestra a gente não tem grana. E eu falei: puxa, a Daiane falou que eu ia ganhar um dinheiro, não vou ganhar nada. E eu falei para a coordenadora pedagógica: claro que eu vou. Claro que eu vou. Lembrem, meus irmãos, eu não trabalho pelo sustento. Agora todo mundo vai querer lá que eu vou dar palestra de graça. Calma, também, vamos lá, gente, estratégia de Deus. Mas para muita gente aqui, escolas, instituições, vocês sabem que eu vou. E eu fui. E dei uma palestrinha meia boca, porque eles não estavam me pagando, né? Mentira! Dei o meu melhor. Eu nem conhecia Josué, nem sabia quem era Josué, não sabia quem que era coordenador. Lotou ali o Clube dos Idosos, e aquela palestra extraordinária. Eu faço propaganda da minha própria palestra, tá, gente? É a humildade que me sobra. No final, o Josué veio falar comigo: prazer, Jonathan, obrigado, né? Deus te abençoe e tal. E uns dias depois ele falou: eu quero que você trabalhe comigo. E eu falei: não tenho condições, não tenho currículo, não tenho nada, não tem jeito de eu trabalhar para você. Ele falou: tudo bem, Jonathan, eu vou ver o que eu posso fazer. A menina me ligou de Chapecó: vou ser bem rápido, né? Vamos acelerar como no áudio do WhatsApp. Ô, benção, que criação fabulosa, que coisa maravilhosa poder acelerar o áudio no WhatsApp. Então vamos acelerar. A menina me ligou de Chapecó e ela disse assim: Jonathan, Josué quer que você trabalhe para a Fiesc, qual que é o teu currículo? Me explica, porque eu não entendi. Eu disse para ela: não adianta explicar, porque realmente não tenho que entender. Eu não tenho experiência, eu não tenho formação, eu não tenho qualificação para trabalhar na Fiesc. Ela falou: Jonathan, desculpa, a Fiesc é uma instituição a nível estadual, cheio de protocolos, você não tem como trabalhar com a gente. O que aconteceu? Outro dia eu estava triste, falei para ele: não vai dar certo lá o negócio da Fiesc, porque eu não tenho formação, não vai dar certo. De repente, recebi uma ligação do escritório de caçador: olá, Jonathan, tudo bem? O Josué quer que você trabalhe com a gente, me explica o teu currículo, porque eu não entendi o seu currículo. E eu disse da mesma forma: não tem explicação, não tenho formação, não estou preparado para trabalhar para vocês. Ela disse: desculpa, Jonathan, nós temos protocolos. Aquilo só me fazia sofrer. Cada vez que eles me ligavam, dava esperança e dizia que não dá. Ligava, dava esperança e dizia que não dá. Eu dizia para Daiane: acho que agora vai dar. Mas agora não vai dar. Um dia o Josué me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo: Jonathan, entra no edital, que tem um edital lá. Gente, vou falar com muita alegria, assim, gratidão à Fiesc, que foi uma das minhas fontes de renda por um período da minha vida. Num período difícil, né? Vou falar com gratidão a Deus. Só faltava estar escrito: se seu nome é Jonathan Krupizak, você não tem currículo, não tem formação, não tem experiência, não está qualificado para essa vaga, se inscreva nesse edital, porque esse edital é para você. Me inscrevi. O Josué disse o seguinte: nós nem vamos assim divulgar muito, porque a gente quer te contratar. Mas algumas pessoas da nossa cidade acharam aquele edital e se inscreveram. O pessoal era psicólogo, o pessoal era com... Gente, no dia da reunião que tinha que colocar na mesa os diplomas, meu Deus, gente, vou dizer para vocês, uma menina tirou, era tanto diploma, que eu entrei assim na tristeza.
Ela tirou, mostrou. São pessoas boas da nossa cidade, pessoas bem especiais. E aí, gente, o que aconteceu? Fomos para a prova escrita, né? Português, matemática, noções básicas e tal. E o piá aqui, que era passado com a ajuda dos professores, Gente, fui no YouTube estudar português. Sou péssimo em português, agradeço a alguns irmãos da igreja que me socorrem. Vocês sabiam, eu tenho uma equipe, eu sou muito chique, eu tenho uma equipe nessa igreja que me ajuda corrigindo o português, a Débora, o Fabian, a Lorencine, a diretora Rô, algumas pessoas que me assessoram, elas me ajudam quando eu erro. Elas dizem, pastor, você escreveu no Instagram e está assim, eu digo, já estou indo lá editar. Só 30 pessoas viram, glória a Deus. Fui fazer a prova, passei. Consegui passar em português e matemática, glória a Deus. Aí tinha a banca. Eu pensei, na banca eu vou bem, porque a banca é uma apresentação tipo palestra. Eu falei, nisso eu vou bem, porque isso aí eu já domino, né? Cheguei lá, sentou 4 pessoas, coordenador disso, coordenador daquilo outro, sentaram na minha frente. Gente, eu dou palestra, eu prego, faço treinamento, mas quando os caras pararam com uma caneta para me avaliar, me deu um branco. Não sabia mais o que falava. E comecei a dar minha aula da banca, nervoso. E o Josué olhou para mim com a cara assim, não, esse aí não é o de outro que eu quero contratar, não. 18 minutos de apresentação, um caos. Pior apresentação que já fiz na minha vida. Tinha que reprovar. A líder que estava liderando todo aquele processo, ela falou assim, Jonathan, todo mundo me olhando assim com a cara de sem graça, que eu fui ruim para chuchu. Ela falou assim, Jonathan, mas me conta, como que é o seu trabalho? Aí eu respirei, e eu acho que o Josué deve ter dito para ela, vamos contar a partir de agora os 18 minutos. E eu contei como eu trabalhava, contei. E 3 dias depois, acho por aí, saiu o resultado. De 4, 3 passaram. E dos 3, depois ia sair um edital lá, dizendo quem foi o escolhido para a vaga. E o meu nome estava dos 3 que passaram, eu e mais 2 meninas. E depois de um tempo apareceu lá que eu tinha sido escolhido para a vaga. Gente, não era uma vaga, não era de um patamar altíssimo, bem simples. Mas foi minha fonte de sustento junto à minha família por um período. Foi uma bênção para mim. Por que eu estou contando isso? Porque é meu dever plantar, é meu dever arrancar o toco, é meu dever plantar, é meu dever fazer bem feito as coisas, mas é só Deus que abençoa. Eu não vim aqui para dizer que só quem esteja... Gente, a minha vida escolar foi sofrida demais, foi ruim, mas isso não quer dizer que isso é o todo da minha história. Se alguém também, assim como eu, olha o apelo que eu vou fazer nessa noite, é a tua noite, glória a Deus por isso. Se você talvez não teve aquela vida acadêmica, aquela vida que você sonhou, não é o fim. Dá tempo de começar a estudar hoje, se dedicar hoje. Estudar, que eu digo, não é só ir na faculdade estudar ou na escola estudar, mas estudar, ler. Estudar sobre o que você faz, estudar sobre a sua profissão, se qualificar, porque Deus vai te abençoar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Peço perdão pelo exagero em contar tantos testemunhos pessoais. Mas, gente, eu queria contar testemunho de trabalho. É nosso dever trabalhar, gente. É nosso dever servir a Deus e trabalhar para a glória de Deus e fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Eu peço que você feche os olhos nessa noite. Essa mensagem tem só um propósito. Que propósito é esse dessa mensagem, meus irmãos? O propósito dessa mensagem é que amanhã você vá para o seu trabalho e creia que Deus é contigo. Que amanhã você vá para o seu trabalho e creia que o Senhor te plantou naquele lugar. Que você vá amanhã para o seu trabalho e diga: se Deus me colocou aqui, com certeza serei abençoado, darei fruto, eu vou cultivar a terra, eu vou abençoar a terra, eu vou plantar na terra, eu vou arar a terra, mas o Senhor vai enviar a chuva serôdia, a chuva temporã, pois o Senhor é dono da terra, o Senhor é quem faz chover, o Senhor é quem abençoa o trabalho das suas mãos. Será abençoado o sítio,
negócio, será abençoado o projeto, será abençoada a empresa, o negócio, o comércio, será abençoado sua profissão, a instituição que você trabalha, o contexto, a área. Porque existe um Deus abençoador, existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer abençoar a terra. Receba em nome de Jesus a chuva serôndia e temporã. É chuva de Deus, é chuva no tempo certo, é chuvas de bênção. Você vai prosperar para ser um abençoador. O tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a sua chuva, que a tua chuva vai receba. Eu vejo uma pequena. Comece a orar pelo seu trabalho, comece a orar pela sua casa, comece a orar pelas suas finanças, comece a orar em nome de Jesus. Comece a abençoar a sua casa, comece a abençoar seus filhos, comece a abençoar a sua empresa. Vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abre as comportas dos céus. Olha só. Faça uma oração comigo agora em nome de Jesus e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo por todas as vezes que eu não vi o Evangelho de Jesus Cristo no meu trabalho. Eu peço perdão por todas as vezes que eu reclamei, murmurei, pelas vezes que eu não dei o meu melhor, pelas vezes que eu não fui organizado, pelas vezes que eu não me dediquei. Nessa noite eu me arrependo. Senhor, eu também peço perdão por todas as vezes que eu disse que o meu trabalho era responsável pelo meu sustento. Eu peço perdão por isso, Senhor. O Senhor me sustenta. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Você pode dizer isso mais alto? O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Diga comigo assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação, nem sombra de dúvidas. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu desisti, que eu não fui até o fim, que eu não me dediquei. E a partir de hoje, eu olho para o meu trabalho como um campo, como um terreno que o Senhor me deu. Eu vou cultivar, eu vou cuidar bem, eu vou fazer bem feito, eu vou me dedicar. Agora, se você puder estender as mãos, talvez em direção ao lugar que você trabalha, talvez em direção aí à sua casa, diga assim comigo, em fé nessa noite, e diga bem alto, diga assim: Senhor, em nome de Jesus, pela graça de Deus, eu abençoo o meu trabalho, a minha função, o meu compromisso, o meu propósito, a minha missão. E eu declaro que a partir de hoje, todas as maldições caiam por terra. E eu declaro em nome de Jesus, confiando em Jesus, que eu sou próspero e abençoado em tudo que eu fizer. Aonde os meus pés pisarem, será meu por herança. E aonde as minhas mãos tocarem, prosperará. Em nome de Jesus, aleluia! Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Eu creio, eu creio, eu creio, aleluia, aleluia! Abre, Senhor, abre as comportas do céu, aleluia!
e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Sim, Senhor, E faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Saia com essa palavra no seu coração. Por muitos anos eu não olhava o trabalho como algo espiritual. Trabalho, trabalho, fé, fé, trabalho, trabalho, igreja, igreja. Mas o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Trabalho espiritual. Amém? Antes de me despedir, trabalhe em obediência a Deus, que Ele manda trabalhar. Confie que o sustento vem de Deus, porque é Ele que sustenta a sua casa. Terceiro, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Terça-feira, Los Hombres, em nome de Jesus, estaremos aqui firmes para a glória de Deus. Vamos estar aqui buscando a nobreza do caráter de Cristo. Se pedimos, Jesus virá.